Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Gauchismo pelo Avesso, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Ondina Fachel Leal. Super Canja, Pedro Borghetti. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, saraulers e telespecs. Está começando então mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Bem-vindos, bem-vindos. Teve toda uma polêmica essa semana, né? Numa escola municipal que usou o X, barará. Ai, como as pessoas gostam de criar polêmicas que... Enfim, como os pais se preocupam com essas coisas, né? Assim, não, uma mãe louca, uma histérica que... Ai, meu filho, a família... O X ia desestruturar a família da pessoa. É uma loucura. Que fragilidade dessa família, né? Mas, enfim, vamos saudar a nossa convidada aqui, Ondina Fachel Leal. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. É um prazer estar aqui. Beleza. Então, a Ondina está lançando esse livro aqui, Os Gaúchos, pela Tomo Editorial. Aliás, já vou avisar que nós vamos sortear 2 exemplares. Calma, fiquem calmos, né? Vamos começar já, então, a inscrição, mas não fique eu quero, se esse assunto, tema não te interessa, né? Então, fica aí, fica assistindo, a gente vai dar uns pitacos aqui. O professor Fischer vai nos apresentar, então, a Ondina e esse trabalho. Faz uma introdução aí, professor. 45 deixa eu fazer. Posso fazer 2 parênteses antes? 2, parênteses 1. Tá, o primeiro parêntese 3 parênteses, então. O primeiro parêntese é para lembrar da revista Parêntese, coordenada pelo professor Fischer, né, que é sempre importante. O segundo parêntese diz respeito ao nosso Pix, né? Nós temos o Pix, que é katia@radioelétrica.com, tem também um número de conta, que serve para que quem nos assiste mande o seu apoio, né? A Kátia está fazendo uma campanha para ir para Cuba, né? E aí dentro dessas a gente está... Contém ironia. A gente está recolhendo, então, né, todo tipo de... Não, estou brincando. Para que o Sarau Elétrico funcione, né, a gente precisa das doações, né, para poder bancar uma canja legal, um cachê legal para quem faz a canja, uma canja legal para quem faz o cachê, essas coisas todas, os custos de produção, divulgação, etc, etc. Como acontecia no Ocidente, tinha um ingressinho ali que a pessoa pagava na porta, então a brincadeira é mais ou menos a mesma. O katia@radioelétrica.com e a conta no Banco do Brasil, que já passou, acho que vai passar de novo agora. Posso fazer um parêntese dentro do teu parêntese? Claro. Não, aí é colchete, né? Colchete, tá, vamos lá. Não, semana passada rolou o primeiro show lá no Ocidente Acústico e foi super legal, com o Marcelo Gross, vai ter de novo essa semana, e eu achei legal que ele cantou demais, todo mundo estava de máscara, entendeu? Os músicos, todo mundo, então eu achei incrível, eu acho que se a gente voltar... né, porque vem aí a variante Delta e parará, a gente tem que ir de máscara, né, professor? De máscara, sei lá, de capacete, de luva, sei, mas, enfim, tá, fechei meu colchete, parênteses, volta. Não, eu ia fazer o último, era só uma brincadeira aqui com o título do livro, que também poderia ser para assustar as famílias porto-alegrenses, poderia se chamar também Gaúchos. Afinal, essa questão é uma questão importante também para o livro, né? Então, enfim, desculpem a brincadeira aí, mas... Cuidado. Ai, a família gaúcha tremeu agora. Pelo amor de Deus. Professor, vai lá. A Ondina está aí, está apresentada, esta antropóloga aí que está aparecendo agora no vídeo. A Ondina, a gente se conheceu. Eu conheci a Ondina porque eu fui colega de aula no curso de História de um irmão da Ondina, o José Plínio, né? José Plínio, José Fachel. E, enfim, a Ondina andava lá pela antropologia, a gente é da mesma geração, universitária e tal.
E aí um dia, não me lembro bem como, Andina apareceu, enfim, eu já sabia da fama dela, enfim, era uma mulher, assim, famosa ali no campus, pelo menos lá no IFCH e tal. No campus do Vale, nos corredores do campus do Vale do IFCH, só tinha 2 cursos, né? Ciências Sociais e Letras. Exatamente, é. E aí a Undina me deu uma cópia, muito gentilmente, uma cópia do doutorado dela, defendido lá em 88, 89, uma coisa assim, né? Lá em Berkeley, na Califórnia. E uma tese sobre os gaúchos. E aí eu lia cruzado na época, assim, né? Enfim, tem todo um assunto aí de interesse meu, porque eu estudo também literatura do Rio Grande do Sul, essa coisa toda. Mas tu já estudava, foi por isso que eu te dei. Isso, exatamente. É. Não, e foi por, sei lá, se eu que te pedi, não me lembro mais, enfim. E não, fui eu mesmo que dei. Aquela linda cópia ainda tem aquela espiralzona, sabe? Bom, e aí, em seguida, o Sérgio e eu organizamos este livro aqui, ó. E aí, esse livro, Nós Gaúchos, nasceu, enfim, no mesmo contexto, na virada dos anos 80 para os 90, e aí a ideia era a seguinte, tinha um monte de gente escrevendo naquela época sobre ser gaúcho, não ser gaúcho, rejeita, gosta, não gosta e tal. Os CTGs ganhando uma força impressionante. Um outro antropólogo, colega e ex-professor da Undina, o Rubem Oliveira, tinha publicado um trabalho, mais de um trabalho, aliás, um livro, mais alguns artigos sobre esse assunto. Enfim, estava na ordem do dia. E no campo da música popular também tinha toda uma efervescência e tal. E, bom, aí, a partir daí eu fui conhecendo mais a Undina, e tem a história dela, que ela depois pode contar se quiser, mas foi a partir daí, então, que eu conheci o trabalho dela. Bom, aí passa-se o tempo, quase 30 anos depois. 30. A Undina já tinha feito outras coisas, tinha feito outros trabalhos, começou a estudar saúde, né, do ponto de vista da antropologia e tudo mais, e aí o resultado, nós inventamos a revista Parêntese. E uma das pessoas que eu queria muito entrevistar era a própria Undina. E eu fui entrevistar a Undina, nós conversamos sobre isso, e eu, mais uma vez, disse para ela, tu tem que publicar essa tese, ela é maravilhosa. Enfim, e aí o resultado está aqui agora neste livro sensacional. É isso mais ou menos, Undina? Isso. Bom, então, em primeiro lugar, esse aí é uma espécie assim do parteiro do livro, para não dizer o pai, não comprometer ninguém. É verdade. Porque realmente esse meu reencontro com o texto tem tudo a ver com o Fischer, também com um momento, né? Eu recém tinha me aposentado, faz 2 anos isso, né, Fischer? Que a gente começou, e que ele lembrou da tese, disse, olha, a tese vai fazer, tu lembra? Eu vou começar o parênteses, a tese vai fazer 30 anos, vamos fazer uma entrevista sobre isso, e novamente, o Fischer, com sua gentileza, né, e a sua generosidade, elogiou muito e disse, está na hora de sair como livro. Eu disse, bom, quem sabe é o projeto do próximo ano. Ainda demorou um pouco, porque eu ia viajar, e quando eu voltei, começou a epidemia, a pandemia. Eu digo, bom, é agora, eu me fecho e esse livro vai sair. E realmente saiu. Eu acho que o livro, a tese foi escrita em inglês, então a Undina traduziu o seu próprio texto e tal. E é um negócio, quer dizer, eu nunca passei por isso, não sei, talvez, não passei por isso ainda disso, de revisitar um texto seu de 30 anos antes. Imagina tu olhar para aquela pessoa que tu era 30 anos atrás e não é a mesma coisa, tu não pensa igual, a frase não é igual, enfim. Não, e também era em inglês, eu pensei em inglês, eu tinha que fazê-lo em inglês, não dava tempo para fazer em português, e não dá, né, vocês sabem, para fazer em inglês e ainda em tempos de doutorado, não dá para fazer numa língua e fazer a tradução ainda, eu mesmo. Então, claro, foi uma reescrita, mas a minha opção foi deixar, a não ser pela introdução e pelo capítulo que conclui, deixá-la como estava. Claro que a reescrita eu comecei muito rigorosamente com a cabeça de tradutor, querendo dizer o que será que o autor quis dizer, porque dava conta que o autor sou eu mesmo, então eu podia me soltar um pouco e reescrever o texto com alguma liberdade, mas a liberdade foi eu tentei mantê-lo,
tinha uma tentação enorme, alguns 30 anos, tinha uma tentação enorme, em alguns momentos, de fazer outras leituras, de incluir outras coisas, sobretudo questões teóricas, mas achei que ele estava datado, então seria outro texto, eu teria que fazer outra pesquisa. Isso acontece muito assim no mundo universitário, eu ia dizer, né? Eu me lembro de um exemplo do Antônio Cândido. O Antônio Cândido, de vez em quando, republicava uns textos dele de 30, 40 anos antes, e ele dizia assim, eu não quero nem olhar para esse texto aqui, porque senão eu ou não vou publicar, ou então vou querer reescrever, né? Isso aconteceu em algumas tentativas anteriores, mas eu acho que agora eu já estava tão distante do próprio texto que ele mesmo passa a ser um objeto a ser reescrito, mas buscando o texto original, sempre fiel ao texto original, porque não é uma literatura, então só se eu fizesse outra pesquisa, outro trabalho, que, aliás, pode ser um segundo livro. Isso aí. Gaúchos 30 anos depois, é outro livro, não é o mesmo. Né? E a história, então, para quem não sabe, não sei se vocês também querem falar, mas, enfim, o livro da Undina é uma tese de antropologia que foi estudar, fazer uma etnografia, ou seja, uma descrição, sei lá, tanto quanto possível detalhada, densa. E para ver o modo de vida de gaúcho no sentido de trabalhador da estância, gente, homens a cavalo, naquele mundo e tal, né? Ou seja, e isso escrito lá nos anos 80, também havia um momento muito importante lá, né? Todos os anos 80, mas enfim, começou, para dar um exemplo que todo mundo conhece, foi quando o Borghettino apareceu. Isso. E começou a ficar comum, por exemplo, a gente tomar mate na rua, que era uma coisa que só se fazia privadamente antes, né? E carregar assim um matezinho embaixo do braço e tal, ir para o brick, era uma coisa, enfim, uma novidade. Toda aquela coisa de música e tal, né? E foi naquele momento que a Undina foi lá, e tu tinha, né, Undina, uma pergunta que também era de época, era assim, dado o sucesso dessas músicas que estão aparecendo agora nos festivais e tal, né, festival lá, Califórnia da Canção e outros, como é que será que os gaúchos, aqueles originários, digamos que são, entre aspas, puros, como é que eles estão reagindo a essa interpretação simbólica que está sendo feita deles agora na canção? Um pouco essa coisa da circulação de um bem cultural, né, e aquele momento com o boom todo na mídia, Galpão Crioulo, os festivais que eram muito fortes, essa coisa da urbanização de uma cultura gaúcha muito interessante. Então, era muito isso. Mas eu tinha um livro anterior, que era a leitura social da novela das 8, que é um trabalho, um estudo sobre recepção da telenovela, né? Um livro que também muito polêmico, porque, afinal, novela era o fim do mundo, ideologia pura, e o meu trabalho estava, de alguma forma, mostrando, no momento da recepção, como se construía um outro entendimento a respeito da novela, ele era diferenciado nas classes altas das classes populares, etc., etc., mas dentro de estudo de mídia. Então, quer dizer, a minha questão inicial desse trabalho era também a respeito dessa ideia de cultura industrial, indústria cultural e a cultura, digamos, real. Popular, né? Exato. Beleza. Vamos lá, então, professor, começar com as leituras? Eu vou ler o texto, então, da Undina, que saiu nesse livro aqui, Nós, os Gaúchos. É um livro que saiu em 92 e fez bastante sucesso, assim, enfim, naquele momento lá. A Undina passou, o que ela assim, escolheu para colocar nesse livro foi um trecho do Diário de Campo, que é como os antropólogos chamam o material, enfim, que eles vão colhendo na hora, assim, anotações, impressões, algumas memórias e tal, né? Assim, um troço meio a quente, né? Eu vou ler, então, bem o comecinho e o final. O final é que é mais bonito de todos. Então, o texto aqui se chama Do Diário de Campo, os percursos da descoberta do ser gaúcho, do ser homem e do ser mulher. Então, diz assim, Artigas, Uruguai, 6 de janeiro de 1988. Cheguei da estância São Pedro hoje ainda de manhã. Deveria ficar alguns dias em Artigas, que é onde ele estudou uma fazenda em Alegrete e outra em Artigas, no Uruguai, né, para comparar. Então, espero que o administrador de uma estância entre em contato comigo para combinar a ida a outra estância do mesmo dono.
Possivelmente terei que esperar a ida regular do veterinário à fazenda para ser introduzida por ele aos peões e ao lugar. A ideia de que isso possa deixar-me alguns dias em Artigas me faz ficar contrariado. Amanhã devo buscar os dados sobre suicídio na delegacia de polícia da cidade, embora, dizem eles, os dados não possam ser divulgados sem autorização superior. Bom, daí ela vai contando assim, várias coisas que aconteceram, e lá pelas tantas ela conta de uma história, de uma cena que aconteceu. Ela estava andando de carro, no meio do campo, assim, ela teve que parar para passar uma boiada. E ela, entendeu, pensa isso assim, tô fora da estrada, tô no meio de um campo, passando uma boiada dentro de um carro. E aí ela se pergunta coisas óbvias, do tipo assim, o que é mesmo que eu estou fazendo aqui, né? E aí todo esse capítulo termina da seguinte maneira, diz assim, aí ela vai para um restaurante na cidade, assim, e percebe, assim, que ela está sendo olhada de modo esquisito, porque ela é uma mulher que está ali sozinha, como se, entendeu, uma mulher sozinha não pudesse ficar ali, como se ela devesse estar disponível para um flerte ou qualquer coisa assim, né? E ela nota tudo isso e vai se perguntando, daí ela diz assim, chama o garçom para pedir outro pomelo, ele solícito me traz a conta. Não estou indo embora, não me encerrarei no meu quarto. Retiro da bolsa meu diário de campo e uma caneta e começo a escrever uma carta para minha filha, que nessa altura aqui era uma criança, era, né? Não, ela já tinha uns 12, 13, 14, adolescente. Ela diz assim, filha, te escrevo da mesa de um bar onde possivelmente eu não deveria estar sentada, já me indicaram isso de várias maneiras. O que eu mais quero é que quando cresças, não mais uma mulher sozinha cause algum espanto ao sentar-se em um restaurante. Sei, já cresceste e em breve estarás viajando só. Para que isso passe a fazer parte das possibilidades da vida desses mortais, não me omitirei agora de fazê-lo. Permanecerei impassível aqui, sentada nessa mesinha. Enfim, é só uma mesinha, mas é mais um espaço a ser conquistado. Por favor, Andréa, faça o mesmo por mim e por ti nas tuas cidades italianas. Em São Francisco ou em Berkeley, nós tínhamos esse espaço, o direito de sentar sem ser incomodados. E não é bem assim, os homens nos espreitavam e desrespeitavam furtivos em outros cantos. Não sei bem o que tem que ser mudado, as mulheres fazerem gestos simples como este, com desenvoltura e altivez que lhes compete, saberem dizer não quando quiserem dizer não e saberem dizer sim quando quiserem dizer sim, ou se aos homens cabe entenderem que as mulheres não são algo a ser olhado, disputado, caçado. Artigas, que me perdoe, permanecerei sentada aqui, permanecerei me sentindo mulher, não porque os homens me acuam, mas porque tenho cheiro, gestos e vestes femininas e permanecerei indiferente, reivindicando silenciosa o direito de não ser perturbada, reconstituindo entre paciente e encantada esse meu ser mulher. Parece-me que não se aproximam dela para que ela possa inspirar, mas just because that is the name of the game. Há uma obrigatoriedade nesse ato ridículo de aproximar-se de mulheres sós. Pensarão eles que somos seres incompletos? Interrogação e fecha o texto. É uma carta, então um bilhete para a filha, né? Isso, Poxa, o texto é de né? O texto é de 88 e o livro é de 92, quer dizer, 29 anos atrás o livro. É verdade. E certamente esse diário é de antes ainda, né? De 86, deve ser. Kátia, do comando. Não, já avançamos muito, mas ainda é difícil para uma mulher ficar sozinha num bar, num lugar estranho, quer dizer, né? Exatamente. Fora do seu perímetro habitual, assim, onde ela é conhecida e conhece as pessoas. Ainda é, mas já avançamos, né? Mas é incrível, porque nessa história ali, eu li, quer dizer, tu foi abordada, né? Um cara chegou e, tipo assim, pô, ela tá sozinha, tá para game, né? Tá na pista, né? E aí tu disse que não, e continuou. É incrível, é corajoso, bacana, e aí, estamos juntos. 30 anos atrás, 30 né? Anos e uma cidadezinha do interior, realmente era uma coisa do lado uruguaio, que é mais tradicional. Não, total, valente, guerreira. Tá, então, resistência. Resistência, genial. Lê um trecho para a gente, então. Bom, eu vou ler um que de alguma forma dá uma ideia mais geral sobre o livro. Ser gaúcho
Ser gaúcho significa ser homem. O argumento central desse estudo sobre o homem gaúcho nos Pampas é que ambos, a cultura e a identidade gaúchas, de fato, todo um sistema simbólico, são constituídas tendo o homem como referência central. O homem e tudo aquilo que lhe diga respeito em seu cotidiano e seu modo de vida, que, por sua vez, tem como eixo semântico a sua própria corporalidade. Esses homens têm suas vidas e vivências dentro da esfera da vida produtiva, cujo produto é o animal. Essas são vidas, a do homem e do animal que cria, que se mesclam inexoravelmente. Sua força física é seu instrumento de trabalho, e o embate continuado com os animais e com a natureza reinscreve em seus corpos e em sua subjetividade características que são socialmente reconhecidas como virilidade. As lidas, força, proeza, postura, vestimenta, apetrechos, faca, laço, gestos, cheiros, cicatrizes, falas, risos e lamentos. Tudo isso faz parte de uma linguagem masculina para manifestar-se entre iguais que imediatamente identificam e ratificam esse código. É nesses corpos que se constrói e se exibe uma identidade de gênero. É nesses corpos que se inscrevem elementos culturais e são estes corpos que se tornam emblemáticos da virilidade. Dessa forma, diferenças biológicas permanecem como marcadores culturais e enunciadores de desigualdades e hierarquias sociais e de gênero. Não sei se está... Estou ouvindo aí, Kátia, está com o microfone fechado. Está muda aí, Kátia. Eu vou botar o emoji, eu apelidei aquele emoji de putz, que é da mãozinha, assim. Tá, muito legal, vamos seguindo com o Diego. Tá, eu vou complementar aqui, agora com a figura feminina, fardada de mulher gaúcha a partir da perspectiva do movimento tradicionalista. Pega o texto lá do meio, né? O movimento tradicionalista, como um todo, é mais complexo do que apenas a invenção de uma tradição. Ela vinha falando disso antes, né? No entanto, um exemplo típico deste tipo de invenção cultural é a criação do vestido de prenda que deve ser usado pela mulher nas festividades gaúchas. Uma vez que os gaúchos, em sua acepção tradicional, a de peões campeiros, são essencialmente homens em uma cultura masculina, acabamos de ouvir isso, né? Eles usam bombachas, botas, lenço, chapéu, que são, de fato, suas roupas tradicionais do dia a dia de trabalho. As mulheres não fazem parte deste mundo de lidas e pastoreio, que é um mundo de cavaleiros montados. As mulheres com as quais os gaúchos ocasionalmente interagem nos pequenos vilarejos rurais não usam nenhuma roupa diferenciada, vestem-se com roupas simples e baratas, e até onde pude observar, o uso de calças jeans é bastante comum. As atividades dos CTGs não poderiam excluir mulheres, certamente não em eventos de bailes e danças, especialmente dos bailes que têm uma função importante, a de promover oportunidades já tão escassas de encontro entre homens e mulheres. Baseado, provavelmente, em um idealizado modelo de vestimentas que filhas da elite rural costumavam usar no século XVIII ou XIX, folcloristas definiram que a roupa feminina para frequentar o CTG deveria ser um vestido longo e rodado, decote recatado, mangas, cintura marcada, saias muito armadas e cheias de babados, laços, rendas e enfeites florais, enfim, uma redundância daquilo que é imaginado como emblemático do feminino. Em um baile do CTG, e acompanhei alguns desses nas cidades e vilarejos mais próximos ao meu trabalho de campo, apenas homens e mulheres apropriadamente vestidos com as roupas consideradas tradicionais podiam entrar. Para o caso feminino, vestimentas inventadas, no sentido indicado por Hobsbawm, ela está se referindo aqui ao Eric Hobsbawm, para ocasiões festivas que prevêem a participação da mulher, inclusive através de regras publicadas, reforçadas pela mídia e pelo comércio especializado dedicado a esses produtos, em suas já dezenas de anos de invenção e uso, transformam-se em costume. Aí vem uma história que é muito legal. Em uma ensolarada tarde de domingo,
Em uma de minhas idas por caminho sobre o campo até a região de fronteira entre Brasil e Uruguai, nos vilarejos de Vila Tomás, Albornoz e Messoler, uma localidade perto dali, zona ainda hoje em disputa de demarcação, contestada como seu território pelos dois países, tive oportunidade de ir a um baile criollo, que estava acontecendo em uma espécie de clube local adjacente a uma pulperia. Um pequeno conjunto, homens com roupas tradicionais gaúchas, tocavam música animada, que também identifiquei como gaúcha. Pela decoração do ambiente, como galpão, e pela vestimenta dos rapazes, acreditei que estava em um pequeno CTG, como seria o caso no lado brasileiro. As jovens estavam todas com roupas regulares, jeans, camisetas coloridas ou vestidos de verão. Perguntei se não precisavam estar vestidas como prendas. Elas riram e disseram que aquilo era coisa só dos CTGs da cidade do lado de lá, referindo-se ao Brasil. Isso de se vestir com falda larga era muito estranho. Ridículo, disse outra. No, falda com alambre, no. Referia-se às saias vitorianas armadas com arame instituídas na vestimenta feminina dos CTGs. Que se tivessem que se vestir assim, prefeririam não ir à la fiesta gaucha. Animadas, me explicaram que aquilo era um baile normal. E eu, me divertindo com a profusão de depoimentos, junto com a avaliação criteriosa que faziam dos rapazes presentes, enquanto aguardavam que as tirassem para dançar uma vaneira, fiquei pensando no padrão de normalidade que o nosso tradicionalismo tinha instituído, que rompia com os costumes daquela realidade que não podia ser mais autêntica e mais gaúcha. Tá aqui, então, as prendas, muito legal. As prendas da as paisana. As prendas do lado de lá. As prendas da do paisana. Do lado de lá. Ah, mas o professor contava uma coisa de alguém que veio de fora aqui num CTG, uma professora, lembra? Professora baiana. Isso, adoro essa história. Conta aí, professor. Professora baiana, nós fomos almoçar ali no 35, aqui um churrasco uma vez. E aí ela olhou aquela dança e tal lá, daí a mulher olhou e disse assim, viu os homens batendo facão e fazendo e tal. Sapateando. E as mulheres no fundo, assim, só segurando a pontinha da saia, não sei o quê, daí a mulher ficou indignada, assim, mas as mulheres só fazem aquilo ali, só ficam no fundo ali parada, elas não mexendo a rendinha. A dança é masculina, né? Tudo é masculino. Chula, são eles que são os personagens. Eles que ficam divando. Lacrando. Olha, eu vou fazer uma confissão aqui. Vai. O vestido, porque eu nem lembrava direito esse texto, mas o vestido de festa mais custoso, que me custou mais caro, que eu tive que comprar, foi em Alegrete, quando os peões da estância combinamos que no dia 20 de setembro eu ia levá-los, porque eles não tinham como chegar a Alegrete, nós íamos todos ao baile. E claro que não podia, o baile era no CTG, eu não poderia entrar no baile, eu era a única mulher entre os rapazes. Então eu não poderia entrar sem a roupa, né? Então eu fui comprar uma roupa no próprio dia sei lá, que tinha a festa, e era caríssimo aquilo, me surpreendeu muito, porque talvez não era comum, etc. Então, e aquela saia de arame que elas falavam era uma coisa espantosa, de inconfortável. O investimento do campo foi mais caro. Tá, eu lembro que custou 300, não sei o que seriam 300 hoje, se eram reais, não sei, 300... mas era muito caro. 300 cascudos. 300 dinheiros, né? Dinheiros, muito caro. Tá, eu sigo aqui, então, eu vou dar uma quebradinha, vou ler a Ondina mais tarde, vou ler agora um poema da Angélica Freitas, que que toca muito en passant, mas ela dá uma chicoteada aqui também nesse assunto, mas com aquela ironia dela e do jeito dela, né? Uma mulher que vê isso assim, sem nenhum olhar antropológico, né? De longe mesmo. Então, é desse livro aqui, ó, um punho, um útero do tamanho de um punho.
Se estou na Argentina, sou uma poeta argentina. Se leio a Argentina como um grande livro, se como na Argentina, se escrevo na Argentina e defeco na Argentina, sou uma poeta argentina. E não é que me esqueça ou que não me importe de ser brasileira. Meu passaporte verde vale 5.000 mangos no comércio de passaportes. Mangos que valem mais que a fruta nacional. Mas quando estou na Argentina, prefiro ser uma poeta argentina, porque assim sou sem resistência e não sinto falta do arroz, porque aqui a massa, mesmo a mais barata no supermercado, não tem igual. Se fosse argentina, saberia preparar assados que são diferentes do churrasco. Esse envolvido em sal grosso, perfurado por espetos no RGS. RGS bem podia ser a sigla de complicações estomacais. Eu adoro esse RGS, né? Uma vez era assim, né, que a gente se referia. Agora o RS virou risos, né? Então, aqui, RGS bem podia ser a sigla de complicações estomacais, ou o barulho de uma frase que não te sai, porque está entalada na garganta, porque no RGS, as mulheres suelen ser assim, e você tem que ser muito independente ou estranha para fazer um churrasco. E me parece que o churrasco sai mal, quando é muito pensado. E alguém pode dizer que eu voltei feminista da Argentina. Ou será que eu tive muito tempo para pensar nessas coisas que ninguém quer pensar, que é melhor que não se pense em nada e que os churrascos sejam machos, como as saladas são fêmeas? A verdade é que não voltei da Argentina. Os churrascos são de Marte e as saladas são de Vênus. Me dizia uma amiga que os churrascos cabem aos homens porque são feitos fora de casa. Às mulheres, as alfaces. Às alfaces, as mulheres. Que alguém se rebele e diga pela imediata mudança de hábitos. Assar uma carne no forno seria um paliativo, não seria uma solução. Que suem as lindas na frente da churrasqueira e que piquem eles as folhas verdes. Tá aí, então, Angélica Freitas. Um útero é do tamanho de um punho. Professor, vai lá. Vou eu. É o seguinte, não, só para dar uma ideia para os nossos ouvintes, aí, o livro se chama Os Gaúchos, Cultura e Identidade Masculinas no Pampa, e ele tem as seguintes seções. Tem a primeira seção, o primeiro capítulo, que é o Gaúcho e o Pampa, terra de fronteiras sem fronteiras. Repassa um pouco a história do lugar, viajantes antigos, literatura e tal. Depois, trabalho de campo, quando o campo é o campo. Ela está fazendo um trocadilho com o campo no sentido de objeto de estudo, onde o antropólogo vai e tal. Depois, o galpão e suas histórias. Aí, esse é um capítulo muito bacana, assim, que é a Ondina frequentando o galpão, ouvindo história dos caras, relatos, fantasias, pajadas e bororó. E depois vem os 3 capítulos seguintes, que são o tutano do trabalho, que se chama Mulher, a Alteridade Ausente, que é genial, assim, sabe? O papel estruturante da mulher na vida desses caras, em tudo, na cultura deles e tal, sendo uma figura ausente. Eles estão lá sozinhos, trabalhando, passam meses, são solteiros ou estão longe das mulheres, e toda essa coisa de uma cultura patriarcal, masculina e tal. Depois, os homens e seus galos sob a rinha de galo. E, finalmente, tem um capítulo chamado Suicídio à Morte como um Discurso Final. Aí, onde, se quiser, depois pode falar sobre isso, porque ela era um assunto que, pelo que eu me lembro, não estava previsto na tua programação e que começou a aparecer, enfim, o suicídio como uma questão de vida, né? Na verdade, de morte, né, para os caras, para os homens que, num certo momento, se sentiam não mais capazes de dar conta daqueles trabalhos, enfim, e aí perdiam, portanto... Deixavam de ser homens e deixavam de ser gaúchos. Exatamente.
E, bom, eu fiz essa conversa toda, apesar que eu vou ler um poema aqui, do Aureliano de Figueiredo Pinto. Ai, maravilhoso. E um poema dele, o Aureliano eu gosto por vários motivos, e um deles é que ele é um gaúcho meio ao avesso, assim, né, como é o tema desse sarau aqui. Se chama O Relato do Enforcado, e a história de um suicida. Ele tá quase inteiro ali no livro. Isso, exatamente. Porque eles declamavam no galpão. Incrível, que loucura, né? E o Aureliano era um cara que é lá de, sei lá, de onde, Tupanciretã, coisa assim, mas era médico, veio para ser. Médico. Ele entendia, é fantástico os poemas dele. O poema diz assim, está falando de um cara, né? De um sujeito que está em crise, sei lá, a gente diria hoje um deprimido, radical, forte, qualquer coisa assim. Relato do enforcado. Tudo lhe vinha ao contrário. Nadava contra a corrente. Tudo o empurrava para trás. Tudo o fazia afundar. Às vezes desacorçoava, mas renascia a coragem. E já agora, ultimamente, o mundo desmoronava. O mundo não era mundo. Era uma coisa enjoativa que se suporta por vício. Era um quarto de lua nova e o vento norte ventava. Vinha uma poeira nos olhos de sair água por nada. Uma palavra qualquer sentiu que a fundo o feria. Agarrou mais fumo e palhas e, com um cabresto na mão, ao mato se encaminhou. Buscar um pouco de lenha. Olhou o angico mais alto. O angico é uma árvore. Olhou o angico mais alto com um galho para o peral. Namorava o galho alto como se olhasse um sobrado que desejasse comprar. Ia cortando mais fumo e mais cigarro enrolando, largando cada tragada de fumaceira gostosa das de fazer serração. Pensava que o mundo velho já era um baile acabado, sem razão para se ficar. Namorava o galho alto como avaliando um sobrado que pretendesse comprar. Fechou um crioulo bem grande, um cigarro, né? Fechou um crioulo bem grande que botou atrás da orelha e foi subindo no angico com jeitos de gato bravo. Montou no galho bem alto que dava para o peral. Amarrou nele o cabresto, pôs laçado no pescoço, com o chapéu bem tapeado, bem preso no barbicacho. Acendeu o criolão e largou a fumaçada das de fazer serração. Com o chapéu bem tapeado, bem preso no barbicacho, cerrou nos queixos o crioulo e resvalou-se com jeito para ser estrangulado. Quando veio o delegado, mais o escrivão e o doutor, balançava no peral como se o vento o rodasse na dança sobre os abismos. Firme o cigarro nos queixos e o chapéu velho maroto quebrado como em fandango. E no rápido velório, que corajudo haveria, nem por Deus nem pela Virgem, de contrariar o finado, querer tirar-lhe o cigarro, querer sacar-lhe o sombreiro. E intocou-se cova dentro com um jeitão de malcriado. Cigarrão preso nos queixos, chapéu velho bem quebrado, e a borla do barbicacho, única flor sobre o peito. É isso aí. Belíssimo. É um poema magnífico, né? Muito bom. Então, vai lá, Undina. Bom, eu separei mais 2 trechos pequenos desse capítulo, que é o Galpão e suas histórias. Então, eu vou ler, mas tem um intervalo entre um pedaço e outro, né? O primeiro é uma descrição da Casa Grande e do galpão. De um lado, uma mansão, decadente, é verdade, mas que atrevida exibe ainda a opulência da vida e da elite rural, a dimensão da concentração de terra, a realidade da acumulação de riquezas e, nesse caso, uma exuberância de capital intelectual e político. É um magnífico mundo letrado de eruditas criaturas ausentes. O tempo que passou por ali levou consigo os personagens da Casa Grande, mas deixou intactos os vestígios instituintes da desigualdade social e indeléveis marcas naquela paisagem. Em contraste, no galpão, está a exuberância e a heterogeneidade da cultura oral, paredes com remendos, gastas pela vida vivida, um fogo ardente que aquece e ilumina um espaço preenchido por cheiros, fumaça e falas. É ali o lugar dos peões, amontoados, gregários, diversos na cor de suas peles e de seus traços, guachos desgarrados de seus progenitores, despossuídos de bens, solidários em sua solidão, dignos em sua indigência, cantam pesares e façanhas.
Ocorre-me que precisamos conseguir entender essas duas diferentes narrativas, a escrita e a oral, a fala culta e a fala popular, e esses dois sujeitos sociais, para chegarmos, enfim, à nossa história. Outro trecho um pouco mais adiante é: poetas anderros, mestres itinerantes da palavra, que têm a ciência de evocar emoções, circulam carregando seus próprios versos e os versos de outros consigo. Entre um verso, um adágio e muitas rimas, a conversa vai acontecendo. A habilidade na produção de rimas, mesmo na prosa cotidiana, e a destreza no emprego de metáforas é uma competência verbal altamente elogiada no grupo. Naqueles pagos, lirismo é para fortes. É uma maneira exclusivamente masculina de falar. Trata-se de uma performance em que a masculinidade é celebrada em cada frase e em cada gesto, através do jogo de imagem, da disputa verbal, pela impostação de voz, pelo ritmo da frase e pela forma como cada palavra é pronunciada. A habilidade de brincar com as palavras e domar a linguagem é algo tão prestigioso e valorizado pelo grupo como a capacidade de domar um potro. São as lidas da fala, capazes de transformar o ordinário em extraordinário e a vida de labuta de cada dia em uma narrativa épica. Muito legal. Diego. Eu vou ler um trecho, 2 trechinhos, na verdade, que eles se conectam, vou saltar umas páginas, desse romance aqui da Carol Ben-Simon. Todos nós adorávamos cowboys. Tem até uma pergunta lá sobre a aproximação do gaúcho com o cowboy e tudo mais. Aqui vai ter uma coisa relacionada com vestimentas também, já que eu li antes a questão das prendas, aqui também completamente deslocada. A premissa do livro é relativamente simples, né? São duas gurias que foram colegas de faculdade, uma bem mais de apartamento que a outra, que é a narradora, a Cora, e a Júlia. Elas foram colegas de faculdade e já moram há algum tempo fora do país. Uma mora em Paris, uma mora em Montreal, e aí elas se reencontram em Porto Alegre e começam uma viagem de, digamos assim, uma espécie de descoberta do Rio Grande, feita por essas duas gurias mais ou menos de apartamento. Elas fazem uma viagem meio sem rumo, então, mas dando rumo a várias coisas, e aqui nesse momento aqui elas já é basicamente um dos últimos destinos, elas estão em Bagé, e aí vão comprar umas coisas e depois eu corto para outro lugar. E aí, de repente, a narradora está dizendo assim, a Cora: não eram daqueles dias que começam atravessados. Visitamos o Museu Dom Diogo de Souza, que até o fim dos anos 90 havia abrigado um fragmento da Lua, presente de Nixon para Médici. Emílio Garrastazu Médici era, infelizmente, um gaúcho de Bagé. Então, o Palacete Osório, o Instituto Municipal de Belas Artes, a Casa de Cultura Pedro Vane, sonhos de creme na padaria moderna, Júlia tirando fotos acocorada nos paralelepípedos, dizendo que aquele lugar era uma grata surpresa. Negros de boina e lenço no pescoço. Tempo bom, brisa fresca, quem sabe até o minuano. Descobrimos que correarias eram casas de produtos gauchescos. Tinham cheiro de couro. Eu comprei uma alpargata na primeira. Na segunda, o falso projeto descrito ao meu pai, o da coleção de roupas com influência gaudéria. A Cora que está narrando, ela é estudante de moda, né? Então ela tinha mencionado para o pai dela por telefone esse projeto. O da coleção de roupas com influência gaudéria já não me parecia tão ruim. Eu diria até mesmo que começava a fazer algum sentido muito pessoal. Claro, por que não? Eu ia apresentá-lo em alguma disciplina do curso quando tivesse a oportunidade, de maneira que resolvi encher um saco com acessórios de toda a espécie e peguei uma bombacha tamanho 40, pensando em usá-la como futuro modelo. E aí eu vou saltar algumas páginas aqui, elas já se despediram e a Cora está em Paris e ela está prestes a, digamos assim, apresentar esse trabalho. E ela está usando um cara que mora, que divide a casa com ela, está usando ele de modelo. No dia seguinte havia uma proposta de dia de sol acontecendo lá fora.
Ela tinha batido na janela e agora entrava de forma discreta, isso aqui já é início do inverno na França, jogando uma espécie de pó luminoso sobre os objetos dispostos na mesa. Um monte de coisas gaudérias, domesticadas e meio que descrentes do seu destino. Ao lado do chapéu campeiro preto estavam as versões finais dos meus croquis. Eu nunca tinha me sentido tão satisfeita com um trabalho de faculdade como naquele momento. Pela enésima vez, olhei para Jean-Marc. Se ele fosse um pouco mais jovem, eu o mandaria bater nas portas de algumas agências de modelo imediatamente. Alguma coisa que ele fazia com os olhos e as sobrancelhas lhe davam um ar despretensioso e relaxado, de tal modo que você poderia dizer que Jean-Marc se sentia mais à vontade agora do que quando usava suas próprias roupas. As mãos nos bolsos ajudavam um pouquinho também. Cheguei mais perto e ajeitei a bombacha de Jean-Marc para dentro das botinas. Então o francês está ali todo agalderiado. Elas estavam descascando de um modo desigual. O grande descascado da bota direita parecia um roedor em posição de ataque. O que você acha? Jean-Marc perguntou, tentando se encontrar em um espelho distante. Quase perfeito. Ele deu um assobio curto. Parece perfeito para mim, Cora. Você me disse que fez essa camisa? Aham. Então caminhou na direção do espelho, parou, começou a rir. O cabelo estava solto e rebelde, como que recém-tocado pelo minuano. É um tecido da sua terra. Uma camisa de algodão cru, bem justa. Eu tinha confeccionado os punhos, a gola e o bolso a partir de 2 lenços comprados em Bagé. Os lenços eram brilhosos do tipo seda, com um padrão delicado e uma elegante harmonia de cores, e tudo isso fazia com que fosse muito difícil imaginar um gaúcho usando um acessório daqueles amarrado ao pescoço. Devia haver uma ocasião gaudéria muito específica para justificar aquela vaidade quase feminina. De qualquer maneira, agora, integrados à camisa, os lenços haviam definitivamente ultrapassado as fronteiras do Pampa. Um membro de um grupo indie meio performático ia arrasar com aquela roupa. Um artista que suspendesse partes de bicicletas no teto de museus pelo mundo afora ia arrasar com aquela roupa. Um escritor cujo livro inteiro fosse uma única frase de 500 páginas, sem vírgulas, ia causar muita inveja em seus pares se vestisse aquela roupa. Eu sentia um tremendo orgulho de mim mesma, e ainda havia ideias muito mais ambiciosas nos croquis, as quais, felizmente, eu não precisava executar. Por exemplo, o chapéu campeiro com uma tira de spikes, o colete que alternava um tecido liso de flanela com inúmeras faixas pampa bordadas, as bombachas de tweed, as capas. E aí, segue mais um pouco a história, mas eu paro aqui com esse visual gaúcho international. Mas ele andou na rua, foi comprar pão com essa roupa? Não? Fica na imaginação do leitor só, professor. Estileira total. Né? O Kátia, é uma questão, acho que agora está na hora de explicar como é que vai ser o sorteio, que agora as pessoas já sabem. O sorteio, as pessoas já estão enlouquecidas aqui há horas no chat, dizendo eu quero. Tá? Então, assim, quando começar a canja, eu vou fazer o sorteio entre os que disseram que querem concorrer aos livros. Serão 2 livros, então, que aí eu passo o nome para o pessoal da Tomo e eles dão um jeito de chegar. Tá Mas certo? tem que estar ligado, né? Tem que se acusar depois que receber, né? Porque a Kátia vai anunciar, né, Kátia, as pessoas que ganharam durante a canja. Não dá para ir dormir, né? Tem que esperar aí até o final da canja para dizer, olha, tô aqui e tudo mais, para dar o contato, senão não vai achar vocês, né? Quando não responde, eu já deleto e já damos pro... Tem que avisar, depois a pessoa vai lá na gravação lá querer... Tá, eu tinha separado aquele trecho do livro da Ondina que ela leu sobre a coisa da habilidade da fala, das rimas e dessa coisa de galpão. Então, eu vou seguir a leitura de onde tu parou e vou um pouquinho adiante. Então, ela estava falando ali das lidas da fala, né? Que são capazes de transformar o ordinário em extraordinário e a vida de cada dia em uma narrativa épica, e o quanto esse domínio, essa habilidade é reconhecida, né? Como domar a linguagem é como domar um potro, né? Então, eu sigo aqui. Expressões em espanhol como mas bate,
buenas, entonces, a la pucha, entre outras, características da fala gaúcha são empregadas em profusão e acham seu caminho para o meio urbano na dinâmica da conversa. Podem ser usadas como indicações de que alguém começará a falar, significando também, e aí eu quero chamar a atenção aqui, que o silêncio se faz necessário. O silêncio também é um enunciado muito presente no evento de fala galponera. Como diz um poema de Colmar Duarte, O Último Ato, quando seus versos mencionam desfrutar o silêncio em conjunto como parte da situação de conversa, em momentos onde a palavra é demais. E aí eu leio o trecho do poema que diz assim: mas essa coisa do silêncio é tão legal isso, né? Quer dizer, inserir isso como parte da conversa, né? Porque a gente, puxa, eu tenho uma inveja disso, porque, poxa, a gente tem uma loucura assim com a tecnologia, tem uma fala o tempo todo, nunca tem um silêncio, né? E esse silêncio ser celebrado assim, quer dizer, vivido coletivamente, eu acho incrível. Não, mas além de ser vivido, tem a virtude da Ondina de ter sacado que isso era a parte essencial da brincadeira. Né? Claro, não. Bem interessante mesmo. E aí eu acho que se valoriza muito o papel genérico de uma pessoa antropóloga, mas de uma mulher olhando isso, entendeu? É verdade. Se fosse um homem, nem visse isso. Não ia perceber, não ia passar batido, tem toda a razão, professor. Então, os versos desse cara aí, como é que é mesmo o nome? Colmar Duarte. E os silêncios que ele tinha guardados de muito tempo, daqueles que só os amigos podem juntos desfrutar. Só os amigos podem desfrutar juntos silêncio. Aqui já estou eu sendo chata e repetindo aqui. Quando as brasas dos borralhos se acomodaram para dormir, já não chiam as cambonas. O que é cambona? É a chaleira. Chaleira, tá. Já não chiam as cambonas, nem há causos para contar, cada qual com seus recuerdos, confidenciando segredos nesse dialeto casmurro, onde a palavra é demais. Isso é maravilhoso, né? Vamos calar a boca aí, minha gente. Vamos ouvir. Muito lindo, muito legal. Vamos ouvir os gaúchos. Não, vamos ouvir os baianos também, meu. Não, nessa vamos poesia. Ouvir, não, praticar a escuta. As pessoas têm cada vez mais dificuldade. Eu não estou nem falando de escuta empática, estou falando de escuta, ponto. Cala a boca e ouve, entendeu? Só. É lindo isso. Tá. Professor, vai lá. A foto da capa, na verdade, aqui na capa tem uma arte feita sobre uma foto, que é da Ondina, né? A Ondina é fotógrafa também. E, aliás, o livro, no fim, tem um caderninho de fotos. Então, tem uma foto aqui de um gaúcho, de um peão, tá ali com a bombacha arregaçada, bota e tal, e tocando uma sanfona, uma gaita, né? E aí, em função disso, eu me lembrei de um poema do Oliveira Silveira. Oliveira Silveira foi um poeta muito interessante, que faleceu faz uns anos, negro, natural de Rosário do Sul, lá da região essa mesmo que é onde ele estudou, né? E ele tem um poema muito bonito, assim, muito comprido, eu vou ler 2 pedaços, chamado Bandone do Caverá, que é um poema que ele escreveu e reescreveu. A publicação dele foi em 2008, mas é lá dos anos 80. Então ele começa a descrever, o poema descreve um cara tocando. Dedos magros, dedos negros nas teclas do bandoneon. Era o Adalto Ferreira, bruxo campeiro do som. E aí vai falando e tal, né? Aí eu vou ler então 2 passagens. A segunda parte diz assim: Estância, criação de gado e aquele guri poliango que uma noite foi roubado para tocar num fandango. Pelo de África, alô largo e um jeito de Angola Congo, cresceu tomando uns amargos numa cuia de porongo. Adalto Ferreira, negro, tocador de bandoneon. A música desde cedo, sem segredo para esse dom. Interiores do Rosário, na solidão da campanha, tempos até legendários, embora filhos da manha,
Amanhã, se Deus quiser, João Francisco e a mulher. Os desmandos do Cati na infância do guri. O João Francisco é a hiena do Cati, aquele cara que comandou aquele quartel da brigada, né? O combate em Santa Rosa, Chimangos e Maragatos deixou tudo em polvorosa na adolescência do Adalto. Então, isso aqui é o Oliveira se lembrando de um cara que, por sua vez, deve ter nascido lá em 1880, alguma coisa assim, né? Flores da Cunha na estrada, Honório Lemes na serra, alvoroço da gauchada nas tropelias da guerra. E assim ele vai indo, né? Aí eu vou ler mais, finalmente, um outro trecho, que é a parte 7 do poema. O negro Adalto Ferreira tinha um jeito de tocar que enfeitiçava primeiro e matava devagar. Quando tocava em enterro, por desejo do finado, abençoava o cemitério com as lágrimas do teclado. Seu toque era paz de espírito em casa mal assombrada e, na noite mal dormida, alívio de alma penada. Meia-noite, o lobisomem, numa daquelas cruzadas, parou para ouvir o bandone na sexta-feira encantada. E até mesmo a véia bruxa, que assustava a gurizada, largou a vassoura e a trouxa e parou na beira da estrada. O negrinho do pastoreio, com seus achados benditos, vinha escutar os floreios daquele toque bonito. E por aí vai, né? Essa, para quem quiser se informar, essa é uma edição da obra reunida do Oliveira Silveira, publicado pelo Instituto Estadual do Livro. Deve ter por aí, na estante virtual. Um prefácio do Ronald Augusto, muito bom livro. Muito legal. Legal, muito bom. Tá, Ondina, vai lá. Eu vou ler agora um trecho que é do capítulo, eu escolhi um trecho de cada capítulo, esse capítulo é o dos galos de rinha. Então, eu só vou explicar aqui lá pelas tantas, porque é um que eu me ponho muito dentro do texto, porque aquilo me incomoda, assistir aquelas rinhas intermináveis. Então, daí lá pelas tantas eu chamo alguns autores, então é um pouco isso, não sei se na escrita vai dar para entender, assim, sendo só um fragmento. Então, vamos lá. O drama sangrento de dois galos lutando mortalmente é uma cena gratificante para os homens e eles se sentem recompensados pelo sacrifício de seus galos. Eu não conseguia ficar indiferente àquelas cenas de violência, elas me repugnavam e faziam sofrer. Sentada na última fileira das arquibancadas, de onde, com disfarçada inquietude e íntima angústia, eu assistia às sucessivas e intermináveis sangrentas disputas entre galos e ao gozo dos homens, muitas vezes convidei Marcel Mauss, Lévi-Strauss, Artaud, todos eles competentes conhecedores das dores e linguagem dos homens, para virem sentar comigo e me acompanharem naquele périplo em busca de sentido. Os autores, velhos conhecidos, me emprestavam binóculos, e através dessas lentes era mais tolerável assistir ao drama dos galos e dos homens, quer como cena do ritual de um sacrifício, ou como imagens que se organizavam em uma perfeita composição estrutural, ou ainda como um assumido e eficiente teatro da crueldade. Ou tudo isso junto e combinado. Eu, como os galos em treinamento, precisava vestir puas de couro macio para atenuar golpes. Para me proteger um pouco, eu precisava intelectualizar. Tinha urgência em me segurar em alguns conceitos familiares, afastar um pouco o objeto em sua dolorosa realidade empírica para entender não tão somente o que se revelava à minha frente, mas para conseguir lidar com a repugnância visceral que a cena causava em mim. Vou fazer agora um elogio aqui de corpo presente, que eu já fiz por escrito. O texto da Ondina é muito bom de ler, assim, é muito fluente, e tem essa virtude que a gente ouviu agora, por exemplo, essa imagem, né? Estava lá assistindo a rinha de galos, desconfortável, e convocou os grandes antropólogos e tal, Lévi-Strauss, Marcel Mauss, não sei o quê, para emprestarem um binóculo para olhar para aquilo ali. Pô, genial, né? Quer dizer, não tem... um elogio aqui que eu faço para a Ondina, já fiz para ela em outros momentos. É uma virtude assim de evitar aquela pose, sabe, do especialista, assim, que tem conceitos na cabeça e enfim, em favor de comunicar e de conversar, né, de oferecer para o leitor mesmo, assim, o caminho. Muito legal.
Tem que ter estômago para assistir um troço desses, viu? E eram difícil. Intermináveis, Kátia, intermináveis. Pelo amor de Deus. Porque são torneios, né? Então, aquela coisa não termina nunca. São tormentos, né? E nesse caso, eram 3 rings, que eles chamam rings, e aquela sangueira, aquela coisa. Ai, que horror, horrível. Coisa para macho, pô. Não, coisa para macho muito tosco. Exato. Isso aí não é qualquer macho também. Tá, Diego? Tá, eu vou ler mais um trecho aqui da Undina, falando agora, basicamente a seção final aqui do capítulo sobre as mulheres, e aí vai falar um pouco sobre a questão da medicina, digamos assim, da cura, das curandeiras, e desse confronto também entre, digamos assim, o sistema de saúde e as formas de cura das tradições e tudo mais, né? Tanto homens quanto mulheres, se tiverem escolha, sentem-se mais confortáveis em lidar com medicamentos tradicionais e soluções garantidas por suas próprias experiências do que com coisas sobre as quais não têm controle. Os medicamentos prescritos pela medicina urbana são sempre vistos com alguma suspeita. O sistema tradicional de cura, o das curandeiras, é menos dogmático e tem maior capacidade de incorporar elementos do sistema de saúde médico do que o contrário. Os trabalhadores da saúde nas cidades não são treinados para perceber a medicina tradicional como um corpo de conhecimento, um sistema simbólico por si só. Os serviços de saúde públicos são insuficientes e intolerantes. Os médicos frequentemente incapazes de lidar com o que chamam de ignorância e superstição. Suas reações apenas confirmam a tendência dos pacientes gaúchos em evitá-los. Aí vem a parte que eu achei muito legal. Um exemplo da dissonância da comunicação entre o serviço de saúde e seu público rural foi uma intensa campanha de rádio e televisão ensinando as mães a combater a diarreia e a desidratação infantil. O anúncio, muito repetido no período em que eu estava lá, dizia: no primeiro sintoma de diarreia, dê ao seu filho uma garrafa de soro caseiro. Para fazer o soro, ferva a água por 20 minutos, adicione uma colher de chá de açúcar e meia colher de chá de sal. Embora a mensagem fosse muito simples, 3 coisas no anúncio não estavam claras para as mulheres com quem eu conversava no momento em que circulava a campanha no rádio. A palavra sintoma, a ideia de ferver a água por 20 minutos e a unidade de medida. No entanto, todas as mulheres conheciam e usavam o seguinte remédio contra a diarreia infantil que chamavam churril. O chá de camomila, ao qual se ferve 3 vezes, se adicionava uma pitadinha de sal e uma pitada de açúcar, juntamente com o enunciado de uma reza que dizia: o que está dentro tem que ficar dentro, ao mesmo tempo em que enchiam um copo de água e o tampavam para deixar clara a imagem do ficar dentro. Para essas mulheres, parecia insensato ferver a água para beber sem nada dentro. Os procedimentos de cura devem sempre ter um número mágico de vezes, variando de 3 a 7, que a água deve ser levada à fervura. E uma pitada é uma medida compreensível, enquanto uma colher de chá não é. O chá, me disseram, não tem colher. A mensagem veiculada no rádio era ineficaz e desnecessária. Pior ainda, provocou polêmica entre as mulheres que começaram a questionar seus próprios métodos. Para esse grupo, do ponto de vista da saúde pública, essa campanha, se teve algum efeito, foi negativo, pois foi o de desacreditação ou da recomendação da saúde pública ou de uma solução que já empregavam, e ambas, de fato, coincidiam. Coincidiam, exceto pelo acréscimo de inofensivas evocações simbólicas que tanto incomodavam os profissionais de saúde urbanos. É isso aí, então. Eu adorei a história do chá, o chá que não tem colher. Não faz o menor sentido esse troço.
Eu sei, eu não me lembro alguém que eu conheço que uma vez fez assim, tá, agora eu já coloquei o chá, tinha que fazer alguma coisa nada a ver, assim, eu já coloquei o chá, mas não entendi para que vai o chá no arroz, sabe? Era uma coisa assim. Não, e eu, assim, que eu nunca entendi o que é colher de chá, na verdade, eu que sou urbana e tal. Eu não sei qual é a diferença da colher de chá para colher de café, para colher de... Sabe, que colher de chá é essa, né? Que medida é essa? Alguém, por acaso, mexe o chá com uma colher específica? É uma coisa que não faz sentido para ninguém isso. Bom, aliás, falar em não fazer sentido, eu vou ler um texto que parece que não faz sentido também, mas eu não sei o que aconteceu. Eu li esse troço e falei, isso é gaúcho. A autora é gaúcha, é a Verônica Stiger. Ela faz uns textos que, assim, rondam a coisa do absurdo, do nonsense, tem uma crueldade, tem uma brutalidade, tem uma coisa que ela diz assim, que ninguém entende direito, né? Mais uma vez, ninguém entendeu. Mas eu li isso aqui e eu falei, cara, isso aqui é muito gaúcho, que é uma coisa assim de uma polarização, entendeu? Mas eu não vou ficar dando a minha interpretação aqui, eu só vou ler e vai parecer que não tem nada a ver com uma colher de chá, mas vamos lá. É de um livro chamado Os Anões, um livro de 2010, são microcontos, pequenos contos, esse aqui é teleférico. Então, eu passo a ler. Eles eram atores coadjuvantes, 150 ao todo, os melhores do país. Por isso foram convidados para participar da comemoração de final de ano. Chegaram à bilheteria do teleférico por volta das 10 horas da manhã, num sem número de carros de uma emissora de televisão local. 75 deles estavam vestidos de abrigo esportivo vermelho, os outros 75 de azul. A equipe de produção obrigou-os a formar 2 filas coloridas. Enquanto esperavam o início do evento, alongavam as pernas e pulavam no mesmo lugar, como fazem os jogadores de futebol antes de começar a partida. A um sinal do diretor, o Grupo Vermelho entrou no primeiro bondinho transparente do teleférico e subiu. O Grupo Azul pegou o bondinho transparente seguinte e subiu também. Quando o Grupo Vermelho se dirigia rumo ao segundo morro, eram 2 no percurso completo, o azul apenas se avizinhava do primeiro. No pé do primeiro morro, achavam-se inúmeras câmeras, todas voltadas para cima em diagonal. No alto do primeiro e do segundo morros, várias outras câmeras aguardavam os bondinhos. Quando o Grupo Vermelho, depois de chegar ao ponto mais alto do passeio, se preparou para descer, todas as câmeras foram acionadas. Enquanto o bondinho do Grupo Vermelho descia o segundo morro, o bondinho do Grupo Azul subia por este mesmo trecho. Todos na cidade sempre paravam para ver o momento em que os 2 bondinhos transparentes se cruzavam contra o céu. Naquele dia, quando os bondinhos se aproximavam desse instante tão esperado, todos os 150 atores coadjuvantes abriram as pernas, dobraram levemente os joelhos, depuseram as mãos na cintura e começaram a se balançar para os lados. Balançaram tanto que os bondinhos transparentes passaram a oscilar no mesmo ritmo. Pareciam 2 imensos sinos badalando. O movimento era tão intenso que os cabos fortes de aço começaram a balançar também. No momento exato em que a frente do bondinho que subia ficou ao lado da frente do bondinho que descia, a oscilação era tão forte, mas tão forte, que acabaram batendo um no outro. Alguns pedaços de duralumínio e acrílico caíram lá do alto. 3 atores do Grupo Vermelho caíram também, pelos buracos abertos na frente do bondinho que ocupavam. O segundo impacto foi mais violento. As laterais dos bondinhos se romperam com a colisão e outros atores se precipitaram aos montes como chuva grossa. Vermelhos e azuis se misturavam na queda. Quando o evento passou a noite na televisão, deu para ver que um dos atores do Grupo Azul
resistia ao despencamento, agarrando-se com uma única mão ao que restara do bondinho. Mas com o terceiro e último choque, ele se desprendeu. As duas carcaças vazias, esqueléticas, fraturadas, alcançaram seus destinos. A multidão que se aglomerava ao pé do primeiro morro vibrou, entusiasmada, com o sucesso do desfecho. Acabou. Que tenebroso isso, né? Mas é totalmente RGS, fala a verdade. Mas, enfim, eram atores. Tá, vamos lá. Quem vai mais? Então, a Ondina lê um final aí, né? Eu acho que sim. Sobre o tempo já. Tem mais um trecho aí, Ondina, separado? Eu tenho um trecho pequenininho. Então tá, eu separei 4. Esse é do capítulo também da mulher, a alteridade ausente, que é o que aquele que o Diego leu um trecho, né? Esse é o final do capítulo. E as mulheres, então, ou são o que eles dizem, ou são bruxas ou putas, e elas tratam das duas coisas, sexualidade e saúde, e cura, né? Mas esse é o final do capítulo que diz assim, é sobre as mágicas de sedução. A magia da sedução reproduz a lógica da dinâmica de gênero na sociedade gaúcha mais ampla. As mulheres tentam alcançar os homens evitam esse contato. Na perspectiva das mulheres, os homens são inatingíveis, assim como é tudo mais que a masculinidade representa naquele universo. No entendimento dos homens, as mulheres são impossíveis, transgressoras e perigosas. Todas as receitas de sedução ou mágicas do amor que coletei mostram uma consistente racionalidade de gênero. Os homens fazem uma aliança com os animais, os elementos terapêuticos são o leite de égua, tendões de avestruz, esporão ou crista de galo, grilos, entre outros. Enquanto a magia da sedução que as mulheres recorrem é conectada com o roubo de elementos masculinos, e a fertilidade e a sexualidade femininas estão estreitamente associadas com planta e todo tipo de chá de ervas. A sedução é uma mágica codificada por gênero, em que o homem e a mulher constroem uma intimidade e uma cumplicidade, respectivamente, com as espécies animal e vegetal, transformando macho e fêmea em seres de naturezas diversas, pelo menos lá pelas bandas dos confins do inferno. Confins do inferno é efetivamente o lugar onde eu estava. Não é uma metáfora. E bem que algum vereador mudou, agora eu fui ver, se chama Confins do Paraíso. Esses vereadores, vou te contar, ainda ganham para isso. Dava um poema. Confins do Paraíso. Bom, enfim, acho que era isso, né, meus queridos? Vou fazer mais uma vez aquele apelo, né? A gente sempre fala aqui, então fazemos o evento aberto, ele não é bloqueado, e a nossa ideia é fazer esse conteúdo livre, mas seria, né, é legal a gente ter a possibilidade de receber alguma colaboração para poder manter os custos e também pagar a nossa canja. Aliás, aqui o Pix é katia@radioelétrica.com e tem uma conta do Banco do Brasil que vai aparecer aqui embaixo. Aliás, alguém quer falar mais alguma coisa? Deixa eu Só desculpe, não apareceu outra vez que assisti o Sarau, também não consegui copiar a tal da conta que aparece muito rapidamente. Boa, foi bom tu falar isso, vou deixar mais tempo e, de qualquer maneira, para quem quiser, está na descrição do vídeo, mas eu vou deixar mais tempo, boa dica. Deixa eu falar aqui só uma coisa, então, só para dizer que a revista Parentes continua lá, entendeu? Fazendo força para sobreviver. E a Ondina foi entrevistada, eu estava olhando aqui, em fevereiro de 2020, já faz 1 ano e meio,
Mas agora, faz 2 semanas, saiu uma entrevista com o Colmar Duarte, esse que foi citado. O do Silêncio. Isso, exatamente, é um queridão. Da Califórnia. Isso, o cara que inventou a Califórnia da canção. Que legal. Só para dizer que estamos aí, entendeu? A serviço da Estamos inteligência. on. Né, professor? Pode chegar lá, entrar, parentes.com.br, lá também dá para assinar. Beleza. Se quiser fazer uma doação, eu também posso dar minha conta. Não, a minha não, mas a da Parentes. Né? Não, só assinar a Parentes, é isso aí. Tá. Eu queria chamar a nossa canja, então, queria agradecer primeiro a Ondina pela participação, queria dizer que o livro vai ser sorteado agora, quando começar a canja, e queria dizer também que... E o livro tá nas boas casas do ramo, aí depois de quem não for sorteado pode ir atrás. Claro, claro, então, está aqui Os Gaúchos pela Tomo Editorial. Sobretudo, só deixa eu dizer, sobretudo na Tomo, que está com preço de lançamento extremamente acessível. Tá, então procura no site da Tomo. No site da Tomo. Tá. Não, eu achei bacana que o Borghettino foi citado aqui no texto do professor ali na apresentação, né, que era o momento que começava, eu acho que a Ondina falou nele também, e foi pura casualidade que eu convidei o Pedro Borghetti, que é filho dele, para fazer a canja. E aí o Pedro, eu adoro ele é uma figuraça, assim, um guri muito talentoso, instrumentista, compositor e cantor também. Eu mandei uma mensagem para ele, disse assim, pô, Pedro, faz aí a canja, nós vamos fazer o sarau dia tal, o tema é... Eu nem sei se eu poderia dizer isso, mas eu vou dizer. Eu falei assim, o tema é o gauchismo pela ótica feminina. Aí ele me mandou a seguinte mensagem. Oi, Kátia, que demais. Tu acha que nessa temática eu me encaixaria? Hoje no mercado me chamaram de moça, mas não sei se é para tanto. Aí eu falei... Ele é cabeludão, né? Não, ele é cabeludo e ele tem um tipo assim que não é aquela coisa assim, o gaúcho, né? Embora, como o próprio Borghettino, né? Assim, desconstruir um pouco aquele tipo, né? Mas eu falei assim, olha, Pedro, para mim tu te encaixa mais num lance de gauchismo odara, porque ele é bem... eu acho ele um gaúcho bem odara. E aí ficamos assim, né? E claro que, porra, para um artista assim não deve ser fácil, né? Para ninguém carregar o sobrenome assim do pai, né? Que é um músico tão importante, mas ele tem muita personalidade artística, tem um trabalho muito bacana, está lançando um EP que ele produziu agora durante a pandemia, são 4 singles que eu acho que é um por mês, eu não sei exatamente, mas um já foi lançado no final do mês passado, tem um vídeo e ele faz colaboração com produtores, e, enfim, é um trabalho muito bonito, o projeto se chama Tempo de Sina, e a gente fica então agora com o gaúcho mais odara dos Pampas, que é o Pedro Borghetti. Valeu, até semana que vem, obrigado, Dina. Obrigado por estar aqui. Tá legal. 1, 2, 3, 1, 2. Pequenina fonte de luz, nascente de mar e sem lei, num dia de sol, aos prantos eu te bordei, filha, eu quero te contar o quanto eu amei. Passarada toda em festa, foi contemplar teu rosto que eu me enxerguei na imensidão. Nossos segredos, todo dia uma oração pra lembrar que sim, que eu amei.
vieste luminosa, transpassando o meu chão duro, todo abrigo agora é teu. Refúgio é te sentir em mim, Letícia, abundância meu rebento de mares sem lei. Num dia de sol, aos prantos eu te bordei, filha. Eu quero te contar o quanto eu amei. Passarada toda em festa, foi contemplar teu rosto que eu me enxerguei na imensidão. Nossos segredos, todo dia uma oração pra lembrar que sim, que eu amei. Vieste luminosa, transpassando meu chão duro, todo abrigo agora é teu. Refúgio é te sentir em mim, Letícia, abundância meu rebento de mares sem lei. Num dia de sol, aos prantos eu te bordei, filha. Eu quero te contar o quanto eu amei. Desgosto não falta longe da tua casa. Ontem voltou sozinha com a tua dor. Longe dos olhos de quem ama, tanto sonha, pranto em lucidez. Querendo a luz dos olhos apagar janelas fechadas da alma, da alma, da de quem ama, tanto sonha, pranto em lucidez. Eu querendo a luz dos olhos apagar janelas fechadas da alma, da Quem já nasce Fênix? Ela pintou
vício mau. Ela dançou no meio de tudo, como se não houvessem ameaças. Melanina pra criar, vive a vida pra sonhar. Ela amou, ninguém deixou e ela seguiu. Ela curou, desabrochou e então sorriu. Ela amou, ninguém deixou e ela seguiu. Ela curou, desabrochou e então sorriu. Ela pintou uma flor no meu braço, como se não vício mau. Ela dançou no meio de tudo, como se não houvessem ameaças. Melanina pra criar, vive a vida pra sonhar. Ela amou, ninguém deixou e ela seguiu. Ela curou, desabrochou e então sorriu. Ela amou, ninguém deixou e ela seguiu. Ela curou, desabrochou e então sorriu. Ela amou, ninguém deixou e ela seguiu. Ela curou, desabrochou e então sorriu. Ela amou, ninguém deixou e ela seguiu. Ela curou, desabrochou e então sorriu. Um, dois, três, Pequenina fonte de luz, nascente de mares sem lei. Num dia de sol, aos prantos eu te bordei. Filha, eu quero te contar o quanto eu amei. Taradaí. Passarada toda em festa, foi contemplar teu rosto que eu me enxerguei na imensidão. Nossos segredos, todo dia uma oração pra lembrar
sim, que eu amei. Vieste luminosa, transpassando o meu chão duro, todo abrigo agora é teu. Refúgio é te sentir em mim, Letícia, abundância meu rebento de mar e sem lei, num dia de sol.